Ele está à frente da instituição que ajuda empresas e profissionais de finanças a tomarem decisões. O Histórias Empresariais recebe Alexandro Casassi, diretor-presidente do IBEF Espírito Santo, recém-possado, não é isso, Alexandro? Bem-vindo. Isso, Rafael, recém-possado. Agradeço o convite, podermos estar aqui falando um pouquinho dessa instituição importante para o nosso estado, que é o nosso IBEF. Assumi recentemente, dia 2 de abril. Um evento muito bacana no Palácio Anchieta, contou com a presença do governador, do vice-governador, vários secretários, né, poder legislativo também, o deputado Marcelo, presidente da Assembleia, representante do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então, foi um evento bem importante, porque levamos para a nossa posse várias entidades empresariais do Estado, né? O IBEF está fazendo essa aproximação porque entendemos que fazemos ações complementares a entidades empresariais. É importante, né, eles entenderem o nosso trabalho e podermos ajudar nessa jornada das entidades empresariais do nosso estado. Ótimo. Esse volume, né, de autoridades, de personalidades relevantes da sociedade capixaba indicam aí a importância do IBEF. Vamos então falar um pouquinho sobre o Instituto para o público em geral entender do que se trata o IBEF, qual é o escopo objetivo da instituição. Muito bem. Bom, o IBEF, o perfil profissional das pessoas, né, que associam ao IBEF são geralmente ligados a ciências contábeis, à economia, engenharia, ao direito, à administração, né, porque são pessoas que ocupam cargos dentro de empresa que estão na finanças ou gestão. Né? Então, esse é o perfil prioritário, vamos dizer, do Instituto. Mas ele é aberto para profissionais de outras áreas também, né, que, de alguma forma, tenham uma interlocução com esses temas. Por exemplo, uma área de marketing. Né? Então, esse é o perfil profissional. Quando ele acessa o Instituto ele tem os seus entregáveis, né, para os seus associados. E começa com conteúdos. Nós produzimos muito conteúdo técnico que disponibilizamos para os associados e programas. Então, esses programas também permitem que as pessoas promovam o seu desenvolvimento. Né? E o terceiro pilar é o reconhecimento empresarial. Todo fim de ano, nós fazemos um evento para reconhecer os empresários de destaque do nosso estado, né? E uma premiação que é muito conhecida é o Equilibrista, o Prêmio Equilibrista. Sim. Então, eu digo que nós temos 3 entregáveis, que são produção de conteúdo, o autodesenvolvimento, a autoformação e reconhecimento empresarial são os 3 grandes pilares do nosso instituto. Esse conteúdo é necessário, né, para as empresas, para os investidores tomarem as decisões corretas. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessas indicações, né, como é que funciona? Bom, nós temos comitês qualificados que produzem conteúdos. Dentro desses comitês nós temos técnicos, né, que são profissionais que atuam nas respectivas áreas. Então nós temos 5 comitês que eu vou aqui qualificar, que é de economia e finanças, gestão e empreendedorismo, tecnologia e inovação, governança, risco e compliance, GRC, e ESG. Então, dentro desses comitês, eles produzem temas para essas 5 verticais de atuação das empresas. Além destes comitês, nós temos o nosso núcleo de tributação empresarial, que também produz conteúdo. Então, você vê que a gente tem conteúdos de economia e finanças que olha para o mercado, o que está acontecendo e fala sobre economia. Falamos de empreendedorismo e gestão, como você fazer melhor a gestão da sua empresa, do risco e compliance, como que você faz a gestão de riscos e adesão às normas, que no Brasil são muitas. Né? Falamos do ESG, que é uma pauta importante que está aí, né, batendo no Brasil, principalmente para o agronegócio e o nosso mercado local, que é o do café, né, em especial. E tecnologia e inovação,
né, a moda do momento, inteligência artificial, como que isso impacta na produtividade e pode ser um aliado, uma ferramenta aliada das empresas. Então, você vê que são assuntos diversos e importantes. E a tributação, como eu disse, que estamos em curso de uma reforma tributária que inicia em 2026 já, né, a primeira etapa, e que vai impactar todo mundo, né? Todo mundo, das pessoas físicas, as micro e pequenas empresas, como as grandes empresas, né? Porque ela muda o seu conceito essencial, que hoje está onde incide a produção, né? Onde as empresas estão localizadas, ela muda o foco da tributação, tira do local da produção e transfere para o local do consumo. Sim. Ou seja, há uma tendência de estados e cidades com menor população e que têm um parque industrial importante terem uma queda de arrecadação, né? E pensar como que vai substituir essa necessidade, que outros caminhos os municípios vão trilhar, né? É importante. Então, o IBEF ele ajuda na produção de conteúdos, alertando para isso ou ajudando a construir pontes para essa transição nesses temas. Então, o Instituto produz muita coisa, né? O ano passado produzimos mais de 360 artigos, né? E saímos com cartas trimestrais de avaliação das tributações empresariais, né? Publicamos, e tudo isso nós disponibilizamos tanto para o nosso associado, mas também para os veículos de comunicação que estiverem interesse, para que isso chegue para a sociedade, né? Então, é um serviço público também que a gente faz. São informações, não vejo nem como importantes, vejo como necessárias. Por exemplo, a agenda ESG, inteligência artificial, que o mundo está virando uma loucura. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, com o tamanho da evolução que a tecnologia está sofrendo. E um ponto crucial aí no que você disse é a reforma tributária, que indica também um caminho não só para as empresas e para os investidores, mas também para a gestão pública. Sim. É isso? Sim, e a gente vê essa preocupação já com o nosso estado, né, nossa região metropolitana, os prefeitos, e vemos alguns caminhos que estão sendo trilhados, né, ou vão ser perseguidos, como o turismo. Até pouco tempo a gente nunca deu muito valor para isso e agora vimos que isso entrou com força na pauta do governo estadual e das prefeituras, com vocação, porque vai ser um grande setor que poderá substituir outros que a gente tende a ter uma perda de arrecadação. Com certeza. E, assim, na sua opinião, na sua avaliação, qual é o caminho para o Espírito Santo se tornar referência no turismo? Hoje a gente tem muito turismo de negócios. Como a gente conseguiria reverter isso e atrair turistas de qualidade, né? Não é só quantidade, e conseguir reforçar as finanças? O turismo não é uma coisa simples, né, para você fazer essa mudança. E eu acho que o Espírito Santo tem a consciência, os governos que estão, né, no presente e os novos que virão, têm a consciência de que nós precisamos fazer algumas lições de casa e eu acho que o caminho, como eu disse, está sendo trilhado. E começa como? Começa com planejamento. Esse é o primeiro ponto. Criar um plano de Estado com visão de longo prazo. E será lançado em julho, né, o ES 500 anos, olhando para uma visão de 10 anos, uma construção do setor público e privado com mãos dadas, né, e onde a pauta do turismo está lá sendo trabalhada e que vai desde segurança pública, passa por infraestrutura, passa pelo serviço, né, hotelaria, transporte. Então, assim, é um conjunto por formação de mão de obra especializada, atrações, né? Então, assim, a gente tem as vocações naturais, mas você tem que complementar, né, para que a pessoa construa um roteiro com outras atrações que leve para a cultura, que leve para parques, né, para complementar uma viagem com a família e que possa manter o turista aqui por algum tempo. Então, preciso pensar num conjunto maior,
envolvendo vários atores, envolvendo vários municípios, né? Às vezes você não consegue concentrar tudo em um único local. Então, assim, por isso que eu digo que não é um plano rápido, né? Mas que é factível por toda a característica que o nosso estado tem de ter coisas muito próximas, climas diferentes próximos, como montanha e região de praia, né? Isso nos favorece muito. Em curto espaço de tempo você consegue transitar entre isso, né? Você tem já na região serrana o agroturismo funcionando, né? Então dá para conectar com o turismo de cidade. Então, sim, fazer essas conexões no espaço que nós temos, acho que temos a logística que favorece para isso, né? Então, penso que esse plano vai nos ajudar bastante a resolver os gargalos que nós temos e motivar, principalmente, o empreendedor. Né? Porque quem, de fato, vai pôr o dinheiro nesse negócio, que vai fazer a coisa acontecer, é o empreendedor. E o empreendedor precisa o quê? Ter do Estado que ele vai resolver a parte dele, garantir segurança, né? Que esse é um ponto crucial, garantir que nós teremos rodovias que estão bem estruturadas, seguras, que você tenha uma boa mobilidade, né? E deixar o empreendedor, então, fazer a sua parte, né? Facilitando as licenças que ele precisa ter, respeitando o meio ambiente, respeitando todas as normas, mas tendo um serviço rápido, fácil, para que ele se estimule a fazer os investimentos e não encontre burocracias no meio do caminho. Né? Então, eu acho que é isso que é importante o setor público estar atento, né? E contar com o empresariado para fazer essa mudança dessa matriz, vamos dizer, de arrecadação que os municípios e o Estado vai sofrer nos próximos anos. Estimular, de repente, aquele morador que quer abrir, de repente, um restaurante, quer colocar um showzinho, uma musiquinha ao vivo ali, ele não encontrar tanta burocracia, tanta dificuldade, ele tem um estímulo para ele criar o negócio dele. Essa é uma das ferramentas aí para a gestão pública. Sim, também, né? Mas a gente tem que pensar nesse pequeno turismo, mas pensar no grande. Sim, também. Claro. Há atrações que, não é você disse, as atrações maiores. Parques, é importante isso. Teatros, shows, né? Eventos grandes, mesmo eventos empresariais casando com turismo de lazer, né? Eu acho que isso a gente explora pouco. A pessoa vem para o estado para participar de algum evento. Exatamente. Ou participar de algum de negócio, mas não fica, terminou o evento, vai embora porque não tem muita divulgação, né? Que é uma outra parte, a comunicação, mas também não tem muita atração. A gente precisa ter as coisas mais atrativas, mais estruturadas e trabalhar a comunicação. Às vezes eu pessoalmente tenho interesse em alguns municípios que eu quero conhecer, né? Mas chega lá e não acha nada, não há o que fazer, né? De repente um evento, né? E nós temos uma grande vantagem. Nós temos um aparelho fantástico que é um aeroporto dentro da cidade de Vitória. É verdade. Né? Aparelho fantástico que facilita a mobilidade de quem mora fora do estado. E foi avaliado agora como o segundo melhor aeroporto do país, né? Perdendo para Santa Catarina, Florianópolis, mas já estamos muito bem colocados. Você chega, já está dentro da capital, não tem que pegar nenhum tipo de via. Né? E tem o planejamento dos pequenos aeroportos, né? Já tem em Linhares, mas também na região sul, né? Caxias, na região das montanhas também. Então, tudo isso vai favorecer o nosso turismo, né? Conectando esses atrativos do interior, o clima, o agroturismo, né, com um percurso facilitado, né, com esses aeroportos, com a região metropolitana, ou se conectando norte e sul do estado. Então, assim, pensar essas rotas, pensar como divulgar o que tem de bom em cada região, como se conecta isso, eu acho que é o desafio do ES 500 anos, se realmente a gente quer encarar o turismo de forma séria e como alternativa de se transformar parte relevante do nosso PIB do Estado. Saindo um pouquinho aqui do âmbito da reforma tributária, qual é o grande desafio, qual é a maior
preocupação do IBEF com relação à economia, o cenário, a conjuntura? Bom, o IBEF, né, como nós somos de executivos e ali temos pessoas que trabalham com orçamento dos diversos setores, nós temos da indústria, do comércio, do serviço, de uma forma geral, a nossa preocupação, falando, né, para todos os setores, aqui cada um tem os seus desafios pessoais, né, mas olhando de uma forma geral, sempre olhando um pouco para a economia do nosso país e a economia do mundo. Porque começa assim, né, nós estamos em um mundo onde somos influenciados, são decisões que são tomadas, né, como, por exemplo, uma guerra ou uma mudança tarifária como está acontecendo e sobre a qual a gente não tem qualquer ingerência. Né? E nem sabe o que vai acontecer. Não sabe. O máximo que a gente pode fazer é tentar negociar, fazer uma boa negociação para se sair bem, ter uma boa política de relações internacionais, diplomacia, para resolver e buscar ficar bem. Né? Esse é uma das preocupações que a gente tem. Mas olhando para o interno, o dever de casa, que entendo que o nosso país está deixando, né, a desejar, apesar de que a gente vê que o PIB desse ano vai ser talvez um pouco menor do que o ano passado, mas ainda um PIB positivo, né? Então, dentro da expectativa do mercado, então tudo indica que não teremos grandes problemas, um pouco menor, mas ainda aceitável, olhando para o horizonte do que é o crescimento do Brasil, né? Nunca foi um crescimento comparado com o chinês, né? É mais crescimento do que fica ali, Europa, próximo, né? Acompanhamos um pouco aquilo, o crescimento dos países europeus, que são já economias maduras, apesar de que a gente teria grandes oportunidades para ser uma economia jovem, né? É um país em desenvolvimento, né? Então nós poderíamos estar voando, mas nós temos nossos conflitos internos, né, que a gente precisa resolver. Problema de gestão fiscal ali, que é flagrante. Você vê, taxa de juros de 14,75 não dá. Desestimula o empreendedor, né? Porque além do custo do capital, tem todas as outras burocracias que você sabe que nós temos para contratar, para ter licenças, né, para operar. Então, assim, ser empresário não é simples. Então, quando a gente olha, né, a sua pergunta foi qual a nossa visão, nós continuamos otimistas, né, porque o Brasil tem potencial, tem consumidor, tem uma pauta de exportação de commodities importante para o mundo, né? Nós somos o celeiro do mundo, eu acho que a gente alimenta boa parte do mundo, né? Eles falam que entre 1/3 da população mundial, o Brasil, de alguma forma, está apoiando, né, a alimentação das pessoas. Então, acho que nós temos boas vocações naturais que nos favorecem e alimentam a nossa pauta de exportação. Mas temos que resolver o que depende, né, das questões de gestão e política. Isso nós precisamos maior compromisso para contenção dos gastos públicos, principalmente, para voltar, né, no cenário nacional. O cenário nacional, a maior preocupação, nacional e global, a maior preocupação aqui para as questões internas do Espírito Santo, que não passam por um grande problema. Você vê o Espírito Santo, nós estamos super bem, tem anunciados mais de 100 bilhões de investimentos, a Samarco está, né, voltando, está com 60% da sua operação até 2008, vai estar com 100%, é o projeto deles, e vai fazer um monte de indenização, de reparação. Ou seja, a BR-262 é uma delas. 262, vai entrar muito dinheiro na economia capixaba, vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. O que pode nos comprometer? Um cenário nacional. Com certeza. Né? Então, o que está na mão do brasileiro é melhorar o cenário nacional. A política externa a gente não pode, tem que se relacionar, mas o dever de casa nossa está no cenário nacional, olhando aqui para nós capixabas, hoje é onde a gente mais está sendo prejudicado, vamos dizer assim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o IBEF como instituto.
Antes da entrevista, você havia me falado que é um instituto formado por pessoas físicas, não é um instituto empresarial. São 430 pessoas físicas que compõem o instituto. Eu falar um pouquinho sobre gestão, qual é o propósito, qual é a prioridade da sua gestão, da gestão Alexandre à frente do IBF? A gente já vem de uma crescente na gestão do Instituto, começou lá em 2020, com Paulo Vanik, 2019, 2020, através de uma reformulação da estrutura do Instituto e da sua vocação. Então, assim, ele fez uma boa gestão, implantou muita coisa. Em seguida veio o Pedro Kipp, né, que avançou com o que ele iniciou, com o que o Paulo iniciou, implementou novas coisas, inclusive realizou aqui um evento nacional ano passado, o CONEF, foi referência como o melhor evento já feito pelo IBF, né, reconhecido por todo o IBF, todo o Brasil. O nosso trabalho vai ser também de ajuste fino no que foi feito, tá? E trazer mais CFOs para o Instituto. A gente está olhando para as 200 maiores empresas e buscando que esses profissionais venham para o IBF. Porque onde está a riqueza do IBF? São nas contribuições que eu, profissional que atuo na minha empresa, levo para o Instituto e compartilho. Ou então que proporciono que outras pessoas venham, visitam a minha empresa e conheçam o que de bom a gente faz em termos de orçamento, de precificação, gestão de risco, de governança, né? Então, isso que eu acho que é a grande riqueza, é ter dentro do Instituto os profissionais da área de finanças, economia e gestão que possam compartilhar suas práticas. E o nosso propósito, né, para esse período da nossa gestão, 2025-2027, é aumentar esse quadro de CFOs, para ter essa atratividade, o Instituto. Outro ponto que nós estamos trabalhando é a maior integração com as entidades. O Espírito Santo desfruta de excelentes entidades representativas do seu setor empresarial, né? Nós temos a FINDES, a Federação da Indústria, nós temos a Federação do Comércio, a FEComércio, a do Transporte, a FETransporte, da Exportação, o Sindiex, né? A Federação da Agricultura, a FAES e outros sindicatos. Então, nós estamos muito bem estruturados com entidades, né? E o IBF, ele não é uma entidade representativa de setor, ele trabalha, como eu disse, olhando para temas que são transversais em todas essas entidades. É uma diversidade. Então, a nossa aproximação, e isso na nossa posse, a gente fez questão de levá-los à nossa posse, de eles participarem de um painel, de eles apresentarem, para mostrar que nós podemos ajudá-los em pautas, né, que são dores para esses setores e que com a nossa corpo técnico, né, ou com a nossa representatividade, a gente possa apoiá-los, desde que essas pautas não comprometam a solidez do Estado, por exemplo. Não posso pedir um benefício fiscal para determinado setor se aquilo, de uma forma geral, não vai beneficiar a população, né? Então, são coisas que esse equilíbrio, e eu sei que aqui todas pensam assim, né? Aqui todas as entidades, todo o empresariado olha para o bem do Estado. Esse eu digo que é o amálgama que nos une, é o desenvolvimento do Estado. Todos que a gente conversa, sempre olhando para isso, né? Mesmo que às vezes custe caro para determinados setores, a prioridade é sempre o social, o que é bom para a sociedade, né? E mantendo a competitividade dos setores. Então, assim, nós, enquanto IBF, apoiá-los nisso com o nosso conteúdo técnico, com a nossa autoformação. E eu não comentei aqui, mas isso é importante. A gente tem um programa, a gente tem 5 programas, né? Um desses programas é o IBF Academy, para a formação de jovens até 35 anos, lideranças, novas lideranças, um ciclo de formação de 2 anos. É mesmo, é um curso, uma formação. Uma formação, é uma autoformação. Novas lideranças. Isso, eles estudam livros, eles organizam debates, eventos, né? E tudo isso faz com que eles tomam risco, que se expõem, né, que se apresentem seu conhecimento e vão se formando, saem de lá depois de 2 anos, né,
profissionais muito melhores ou mais competentes do que quando entraram no Instituto. Interessante. Né? Então, esse é um dos programas. Então, a gente tem esse programa para oferecer para as entidades. A gente tem o CFO Connection. CFO Connection é um programa para os CFOs, né, os executivos das empresas com faturamento geralmente acima de 200 milhões de reais, onde esse programa as pessoas têm a oportunidade de trocar ideias, trocar melhores práticas sobre o que fazem, discutir suas dores. A gente também traz pessoas de fora para falar para esse público, até de fora do Estado, para trazer sua experiência de fora do Estado. Nós temos o social, o profissional, ele não é único, né? Ele tem que dedicar a parte dele para o esporte, então a gente também tem a nossa parte do esporte, mas também retribuir para a sociedade um pouco do que ele recebe. Então nós temos nosso IBEF Social, que é para nós profissionais podermos fazer nossas ações sociais como voluntários, né? Nós temos o University, através do University, do IBEF University, a gente forma parcerias com instituições de ensino nacional e até internacionais, onde você tem acesso a cursos com desconto, mas também estamos estudando montar uma mentoria onde os profissionais de um nível mais sênior, né, possam ajudar aqueles que estão em início de carreira, né? E temos o IBEF Agro. O IBEF Agro é um programa que visa levar conhecimento para o agronegócio, né, especialmente gestão das propriedades e sucessão familiar, que esse é um grande problema hoje do agronegócio, os filhos tocarem o que os pais iniciaram, né? A maioria das pessoas vem para a cidade, vem para estudar, depois não querem voltar. Hoje o agronegócio está muito melhor do que era há muitos anos, tem outros atrativos, preço do café, mas o acesso a tecnologias, né? Você tem internet hoje no campo, né? Praticamente grande parte do Espírito Santo, você consegue mecanizar. Agora então, acho que com a internet via satélite, acabou o limite, né? Acabou o limite. Então, a gente tem esses programas que a gente pode se conectar com as entidades que existem e oferecer. E reparem que eu falei que nós não somos um instituto de formação, nós não damos diploma, não é esse o foco. Eu estou lá para contribuir e me relacionar com quem está lá e me desenvolver, aproveitando desse ecossistema. É assim que a gente toca o Instituto, é para isso que ele existe, né? Boa aqui, né? Essa apresentação que me trouxe uma série de perguntas agora que eu vou fazer aqui no menor tempo possível. Para começar, queria que falasse como é que um executivo de finanças, um profissional que atua na área, que queira fazer parte do IBEF, o que ele tem que fazer? Bom, começa com o processo de associação, onde nós vamos, né, avaliar o perfil da pessoa. Né? E aí ele procura pela internet? Sim, a gente tem o nosso site, né, do IBEF. Lá tem o processo para você se associar, associe. E a gente faz o contato com você dali para frente, né, para você formalizar o seu interesse. E depois nós fazemos o onboard, né, onde a gente recepciona todas as pessoas que entram, fazemos uma apresentação completa do Instituto para que ele decida, né, que caminho ele quer. Se ele quer entrar de forma mais ativa, contribuindo dentro de um programa, né, ou se ele quer, no primeiro momento, né, só aproveitar do que o Instituto tem a oferecer, né? Porque além de conteúdos, como eu falei, de entregar isso, a gente tem muito evento. Nós promovemos 60 eventos por ano. Nossa! Muito evento. Dá quase 5 por mês na média. Isso, um por semana praticamente, mais de um por semana. E desses, 6 são grandes eventos, né? Esse ano serão 6, que começa com a nossa posse. Depois nós tivemos um evento de golfe, torneio de golfe. Nós vamos ter agora, em dia 26 de junho, o CEO Meeting. É um evento onde nós trazemos os CEOs das principais empresas para debater os temas que estão sendo árduos para o momento, né? E tem um tema que nós vamos dar um foco maior, que é a 5 CEOs Meeting. Ele é citado, que é a mão de obra, a dificuldade de mão de obra. Hoje o Estado está com um desemprego, né, de
3,9%. Isso, quando chega nesse indicador, né, de 4, abaixo de 4, a gente diz que nós estamos em pleno emprego. Né? E, bom, o próximo evento, nós temos um evento esportivo do beach tênis. Depois nós temos o Encontro IBEF. No Encontro IBEF, a gente aprofunda temas que foram tratados no CEO Meeting. No CEO Meeting, inclusive, a gente sai com uma carta aberta à sociedade e endereça, inclusive, aos poderes públicos, estaduais, federais, para a Assembleia Legislativa, com essas dores do empresariado, né, daquilo que afeta o setor público. E nesse Encontro IBEF, nós trabalhamos mais profundamente os temas, com painéis, né, onde trazemos especialistas e com maior espaço de tempo para debater aquelas dores. E fechamos um ano, todo ano, com o Prêmio Equilibrista, né, onde lá nós reconhecemos um equilibrista olha para aquela pessoa, né, aquele profissional que ao longo da sua trajetória profissional fez relevantes entregas não só para a sua empresa, mas para a sociedade capixaba, que deixa legados para a sociedade capixaba. E aí tivemos grandes equilibristas nos últimos anos, vou falar alguns nomes para vocês terem noção, né? O último foi a Ada Mota, da Adicos, né, que é muito conhecida, né? Colocou o Brasil, o Espírito Santo no cenário mundial com a Adicos, né? Temos o Jorge Oliveira, da ArcelorMittal, o Francisco Carvalho, da Taminal, Bento Venturim, né, do Cicobi. Então, assim, alguns nomes que me veio aqui na... Fonte de informação nossas aqui na cabeça. Na Rede Tribuna. Bom, falar um pouquinho sobre novas gerações. A gente tem um quadro de pleno emprego e pouca gente disponível para novos investimentos. E eu acho que isso pode ter um pouquinho de relação também com a natureza das gerações mais novas, né? Dessa turma mais jovem. Como é que, assim, na sua avaliação, se desenvolve um trabalho para você atrair essas pessoas para o mercado de trabalho? E qual é a natureza, assim, por exemplo, de uma liderança nessa faixa de idade aí de até 35 anos? Rapaz, pergunta boa, hein? Essa pergunta é desafiadora porque a gente vive, eu acho que um dos momentos de gestão de pessoas na história, né? Mais difícil. Mais difícil, apesar de que ele é repetitivo, né? A forma como nós vemos. Outro dia um colega nosso compartilhou uma experiência que ele teve no curso de formação, inclusive foi lá na FUCAP, né? Que também é uma empresa parceira do IBEF, mantenedora do IBEF, onde a professora não colocou a data da matéria, mas pediu para eles analisarem uma matéria, né, que foi veiculada nos veículos aqui de comunicação do Estado, e para eles dizerem, né, o que eles entendiam, se era mesmo isso que nós estamos vivendo, e todo mundo compartilhou, e essa matéria parece que tem 20 anos, mais ou menos. Então, você vê a forma como nós vemos a questão da mão de obra não mudou, é a mesma. Mas, assim, o desafio que nós temos realmente uma geração que está chegando no mercado e que ela é digital desde a sua origem. Né? Então, é uma geração que ela consome de forma diferente, pensa em estudar de forma diferente, né, do que a gente do método tradicional. E a gente tem um pouco esse conflito de quem está hoje à frente das empresas e enxerga o mercado, né, de trabalho daqueles que estão chegando. E assim, o que eu vejo, são líderes hoje, o líder tem que estar aberto a perguntar, né, parar de entregar muita receita pronta, perguntar, ouvir, dar flexibilidade para a pessoa se expor, ver o que é possível dentro dos limites que a sua empresa tem disponível. Se não tem no momento, entender que às vezes vai precisar flexibilizar. Aquele modelo rígido de gestão de pessoas acabou, não existe, né? E aí a gente esbarra novamente em legislação. No Brasil a gente tem legislações de trabalhistas que às vezes engessam demais, não acompanham o movimento social. Né?
Não acompanham o movimento social. Sindicatos que muitas vezes também não acompanham o movimento social, né? Porque quando você olha para o empregado, nem todos vão pensar... anacrônica, né? Nem uma pessoa com 50 anos, ela não, os benefícios que ela quer de uma empresa são diferentes de um jovem que está acessando, né, entrando numa empresa. E praticamente, como você negocia um acordo trabalhista, você passa a régua para todo mundo igual. E são pessoas que estão em momentos de vida diferentes, com desejos diferentes, e o empresário geralmente não tem flexibilidade para negociações, porque o que vale para o cara de 70 anos é o mesmo que vale para o cara de 20 anos, que está entrando na sua empresa hoje. Tem exemplo de pessoas, por exemplo, que gostariam de trabalhar pela manhã, ter a tarde livre e voltar à noite. Eu já vi gente que quer isso. Não pode. Não pode. Não pode, é engessado. Você tem que fazer a jornada de trabalho ali, Tem pessoas que, às vezes, vamos dizer, tem um ticket alimentação, mas que ele não queria o ticket alimentação porque ele come em casa, mas queria um para esporte, por exemplo. Então, você tem essas variáveis que a gente precisa, né, ir adaptando para poder atender os diversos públicos. Mas voltando para o perfil do gestor, eu acho que é isso que você falou, gestores flexíveis, gestores que entendam que hoje, se é possível, você tem que dar a possibilidade da pessoa fazer um home office, se o tipo de trabalho que ela permite, então ter algumas flexibilidades, principalmente. Você quer, vai. Momentos, por exemplo, né, que são sexta-feira, segunda-feira, chuvosos, ou a pessoa tem uma pessoa doente em casa, um filho, alguma coisa, você sempre... Quebrou o encanamento aqui. Então, você precisa ter essa noção de dar essas flexibilidades que até outro dia, né, era exigido você cumprir rigorosamente, né, o horário que você tinha que chegar e de sair. Hoje, você já tem que ter mais flexibilidade, senão você não consegue, às vezes, reter um talento. Né? Eu estou falando aí de jovens que estão chegando no mercado de trabalho. E tem que ter um jogo de cintura também, porque não dá para abrir mão da cultura empresarial, da presença. Esse é outro ponto. Eventualmente tem que estar ali presente. E aí o jovem também tem que entender o lado do empresário. E não é ele que é o dono da empresa. A empresa chegou ali porque ela tem uma história, tem todos valores que ela chegou ali. E eu digo o seguinte, tecnologia muda ao longo do tempo, mas valores não. Valores, né, empresariais, de respeito ao cliente, tudo isso precisa manter. E quem está chegando tem que se adaptar em algumas coisas também, tem que ter entender esse momento. Então, assim, acho que cedendo, conversando, se chega ao meio termo do que é bom para a empresa, é bom para o empregado. Acho que essa construção ela é válida, e novos líderes dispostos a conversar, dar feedback, né? Ouvir feedback. Eu gostei dessa palavra. Ouvir. Levar para mim, inclusive, ouvir, né? Verdade. Eu acho que esse é um ponto. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o agronegócio, né, que foi um dos temas aqui. Eu falei sobre o café, e o café está valendo muito. Será que ainda vale a pena investir? Como é que, na sua avaliação, o cenário do agronegócio no Espírito Santo se apresenta? Bom, nós, na instituição que eu trabalho no Cicobi, nós somos... Estava olhando aqui, né? Vamos falar um pouquinho depois, um pouquinho mais sobre esse bottom bonitinho aí. Esse aqui é um bottom de 30 anos 30 de empresa. anos de Cicobi. Vou fazer 32 anos, né? Dia 1º... não, vamos falar agora. Então, vamos parar, vamos lá. Então, 32 anos de Cicobi. Mas o Cicobi completa sexta-feira, dia 6/6, 36 anos. Né? Então, é uma instituição que é muito orgulho para o povo capixaba, né? Foi feito pelas mãos do povo capixaba, e tudo que ela faz é pensando como fazer melhores entregas. Eu digo que custando menos no bolso da pessoa física ou dos caixas da empresa. É assim que os nossos presidentes, que são os fundadores, que a gente tem orgulho de tê-los, né, como no Conselho de Administração, que nos orientam enquanto técnico. Então, nos colocam o desafio de entregar os resultados sustentáveis que a empresa precisa, mas sempre com menor preço, aquilo que impacte menos para as pessoas físicas ou jurídicas.
né? Então, eu digo que tem um alinhamento de valores entre o que a empresa faz e valores com que a gente foi criado, que faz, e não só eu vejo isso em muitos, né? A grande maioria, hoje são 2.400 funcionários, vejo isso nas lideranças, fazem com muita dedicação e muito amor por conta desses valores humanos que existem no dia a dia, com o funcionário, principalmente com os associados, né? Que são pessoas que não sabem como que são tomadas as decisões, mas eu gosto de ressaltar, porque como a gente está lá participando no dia a dia, trazer isso para o público, né, é muito importante. E eu sempre, de forma transparente, o Cicobi faz várias reuniões anuais de prestação de contas, porque nós somos uma cooperativa, né, de crédito. Então, anualmente fazemos essa prestação de contas do que resultado nós geramos, como chegamos naquele resultado e onde os sócios decidem como que eles querem que esse resultado, essas sobras retornem para eles. Isso a gente faz anualmente. Reunimos em torno de 70 mil pessoas de forma presencial e online, né, juntando os dois, né, e é um orgulho estar nessa instituição. E o Cicobi que, ao contrário das instituições bancárias regulares, né, esses bancões, está ampliando o número de agências para atender os associados, não é isso? Sim, nós estamos, a nossa regional, né, que congrega Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos, São Paulo, a gestão daqui, nós estamos com 204 agências, né, em plano ainda de expansão. Eles falam, por que vocês fazem a abertura de agências, né, enquanto os outros estão fechando? Bom, o cooperativismo é novo. Como que você fala de um negócio que você é dono daquele negócio, que você tem bônus e tem ônus e precisa saber, não, se der errado, você ajuda a pagar a conta. Mas até hoje, em 36 anos, sempre deu certo porque tem uma gestão, tem governança, nós não estamos sozinhos, nós trabalhamos em um sistema nacional, né, integrado, onde tem uma vigilância constante, não só interna, mas também do órgão regulador, que é o Banco Central. Então, assim, o modelo está estruturado para ser um modelo de longo prazo, sustentável, que entrega muito valor para a sociedade. E o nosso foco de abrir a agência é para se tornar conhecido, para ter essa relação próxima, entender o empreendedor local, porque como que digitalmente vamos saber que o Rafael tem um potencial de desenvolver um negócio, que está começando um pequeno negócio e vai precisar de um crédito e eu preciso olhar no olho dele, olhar como ele faz gestão e falar, tá aqui o seu dinheiro para você poder avançar, entendeu? Então, é para isso que nós abrimos nossas agências físicas, para ser esse ponto de conexão com a comunidade local. E você vê aqui na região metropolitana que nós estamos abrindo em vários bairros, né, de periferia, para poder entender a realidade daquele bairro. Entender como nós podemos, através do nosso negócio, ajudar o empreendedor, porque ajudando o empreendedor melhora todo o bairro. Incentivando o empreendedorismo naquele bairro, a gente vai ver um outro desenvolvimento das pessoas, do local, de valorização de imóvel, de valorização profissional. As pessoas vão arrumar emprego ali, às vezes não precisam sair do bairro. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento da comunidade. Na autoestima. Na autoestima. Primeira coisa que precisamos resgatar é a autoestima das pessoas. Perfeito. E o Cicobi tem um foco no agronegócio, né? Isso. Explorar o agronegócio. Que eu comecei a fazer aqui, né? E o agronegócio vive um momento de muita pujança, sobretudo pela cafeicultura. Certo. Como que está a situação dentro do contexto do agronegócio? Vale a pena ainda plantar café ou quem tinha que ganhar já ganhou? Qual é a cultura que está sobressaindo? Então, sim, a gente vive, eu vivo isso há bastante tempo e eu sempre achei que nunca, por mais difícil que tivesse sido em alguns momentos, para quem faz gestão, sabe o quanto custa produzir, né, e que não especula com preço, sempre tirando algum momento ali de 99, onde foi realmente muito duro, né, 98, 99, até meados de 2000, realmente teve uma época que foi muito difícil. Mas de lá para cá, estou falando de 20 anos ou mais um pouco, as coisas melhoraram bastante. Tivemos uma época de seca também, né, e aí é gestão, novamente. Você, produtor rural, você é um empresário. Se você tem que fazer gestão de risco da sua atividade.
Se seca é um problema para quem mora no norte, tem que entender que tem que ter reservação de água suficiente para passar com segurança um período, né? Não só para abastecer sua família, mas também para sua lavoura, né? Então, para o produtor que faz gestão de risco, que não especula, que sabe o custo e estabelece o seu ganho, eu entendo que o café sempre foi e vai continuar sendo uma boa atividade, né? Então, principalmente, aí eu vou falar do que eu tenho um maior conhecimento, que é o do Conilon, pela produtividade e por uma questão de ter possibilidades de mecanização maior, e porque também se encontra muito problema de mão de obra, principalmente para colheita. Né? Então, regiões onde você consegue plantar e mecanizar, entendo que é uma atividade muito boa, uma boa alternativa. Né? Além do café, né, a gente vê pimenta do reino, né, a gente vê que tem muito produtor que está se destacando, a gente vê o cacau na região de Linhares, né, ganhou prêmio na França aí como melhor amêndoa, né, do mundo. Então, são destaques internacionais que nós temos, como no café também, temos vários prêmios internacionais. Então, assim, e tem as outras culturas, né? A gente vê aqui o gengibre, a pecuária de ovos, né, aqui na região de Santa Maria. Então, assim, nós temos um agronegócio, se você for ver, o nosso hortifruti granjeiros, ele é bem diverso, abastece o Ceasa, abastece outras regiões do país, Bahia. Então, assim, nós temos Mamão. Então, assim, a gente tem uma diversidade, né? A gente tem uma diversidade no nosso agronegócio. Temos o agroturismo para aquelas regiões de montanha. Eu acho que ele é muito importante, porque assim, o café principalmente tem a grande maioria dos nossos municípios produz cafés, né? Até na região metropolitana, Cariacica produz. E o agroturismo também, que eu ia comentar que Viana, Serra, Cariacica, tem lá os circuitos que são um charme, viu? Então, assim, a sua pergunta foi se eu acho. Eu entendo que ainda tem espaço para café, até porque o mercado externo está se abrindo novas frentes. China, Índia, né? Mercados que não consumiam, e agora você vê já franquias na China de cafés. Imagina que franquias. A Índia, a maior população do mundo agora. Então, são novos mercados que se abrem e que nós temos esse café maravilhoso, que é o Conilon, na nossa região. Temos uma região de café arábica também, que é o café de montanhas, que é um café espetacular, de um nível de qualidade, né, já conhecido. Né, mas a nossa capacidade de produção dele é mais limitada, né? Pela altitude que é necessária e também pela dificuldade de manejo. Mas é importante também o café da nossa região. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Alexandro enquanto pessoa, né? Falar sobre preferências, passatempo, hobby, tem alguma coisa que goste muito de fazer, família? Mas gosto de estar com a família no tempo disponível. Né? Casado. Sou casado, tenho uma filha. Uma filha, quantos anos tem ela? 10 anos. 10 aninhos, Sofia. Casado com a Graziela, Tudo mineira. bem, Sofia? Sofia e Graziela são minhas parceiras, né? E o tempo disponível, final de semana, gosto de estar com elas. Meu hobby gosto de ler. E gosto de cozinhar para Sofia. Todo dia ela me pede alguma coisa no final do dia, ou à noite, no final de semana, no almoço, né? Eu gosto de cozinhar para ela, fazer coisas nada mirabolante, né? Não sou um cozinheiro, mas gosto de fazer a coisa com afeto, para que fique registrado na memória dela o pouco que eu pude fazer por ela. Nem sempre pode estar presente o tempo todo e quando pode... fazer com qualidade. Tá certo. Tá bom. Alexandro, obrigado mais uma vez pela sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa, espaço aberto aqui. Nós do IBEF agradecer, né, pela oportunidade, Rafael. Programa muito bacana, parabéns, né, você bem descontraído. Obrigado. Foi muito bom estar aqui, falar de forma bem leve, né, sobre as questões e nos colocar à disposição do Instituto,
né? Nós temos vários profissionais, sempre que você precisar falar de algum tema, lembre do IBF, que nós teremos o maior prazer de indicar a pessoas para estar aqui apoiando o seu programa. Certamente. Obrigado, Alexandre. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.